Gente, hoje eu vou fazer um vídeo de marmitas para semana. Há um tempinho atrás, há uns meses atrás, eu comecei a fazer as marmitas pra gente consumir durante a semana. E isso tem me poupado um tempo, assim, maravilhoso, que eu cozinho, assim, durante um dia da semana e faço marmita para todos os dias da semana. Hoje eu vou fazer algumas marmitas, porque as que eu tenho já está quase terminando. E já que eu ia fazer mesmo, eu decidi filmar para vocês, mostrar como que eu faço minhas marmitas. Hoje eu vou fazer peixe. Aqui eu tenho peixe descongelando. É uma pescada que eu compro assim umas rodinhas, assim, uns filé de pescada, mas é em redondinhos assim. Se chama rodelas de pescada. Aqui eu tenho carne picada. E aqui eu tenho carne em bife, que eu vou fazer também hoje para as minhas marmitas. E aqui eu tenho peru. Aqui tinha duas coxas de peru, elas eram grandes assim. Eu cortei elas, as rodelas, e temperei ontem à noite. Deixei aqui no tempero, tá aqui nesse saquinho que eu vou fazer também. Se precisar eu faço mais alguma coisa, mas por enquanto eu vou fazer isso. Eu não descongelei o frango, nem as outras coisas que eu tenho ali, porque a princípio eu quero fazer só isso mesmo. E vou fazer também arroz. Quero fazer o arroz negro, vou fazer o arroz integral, que é o que eu consumo agora. Arroz integral de vez em quando, arroz negro. Quinoa também eu consumo, que eu não tô fazendo low carb, mas eu não tô comendo muito carboidrato. A maioria das vezes eu substituo por quinoa ou arroz por quinoa. Ou então por arroz de brócolis, arroz de couve-flor. Eu não vou fazer hoje, mas eu faço sempre também. Substituo as refeições por esse tipo de arroz, de brócolis, de couve-flor. Como quinoa, que também tem hidrato, mas é um hidrato bom, com baixo índice glicêmico. E às vezes eu substituo também por batata doce, por purê de batata doce. E hoje eu vou fazer a carne, vou fazer legumes, vou fazer arroz e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Bom, ali estão as carnes que eu quero fazer, o peixe, as carnes, o peru. Aqui eu tenho batata doce, que eu também quero usar hoje. Aqui é coentro, que eu vou usar para temperar. Aqui é alho poró, que eu também vou usar no temperinho. Aí eu tenho aqui batata doce. Eu tenho aqui berinjela. Eu adoro essa berinjela. Ela não tem aquele amargo que tem aquela outra berinjela normal. É uma berinjela japonesa, eu acho, eu não sei. É uma berinjela japonesa, ela é assim bem compridinha e é uma delícia, eu adoro essa berinjela. Tenho aqui um chuchu, tenho repolho, esse aqui também eu vou usar no tempero, que é o aipo aqui, o salsão. Tenho aqui courgette, uma abobrinha. Que eu tenho refratário onde eu vou assar as minhas coxas de peru. Eu coloquei um pedaço de papel alumínio e um pedaço de papel manteiga por cima, só mesmo para facilitar na hora de eu lavar a assadeira. Vou colocar as coxas de peru, vou colocar as batatas doces que eu descasquei e cortei em rodelas. Vou colocar um pouco de azeite e vou levar no forno para assar 1 hora com o papel alumínio e mais uns 20 minutos sem o papel alumínio. Vou levar ao forno a 200 graus e vou agora descascar aqui a minha abóbora. A abóbora era aquela abobrinha que tem um pescocinho, parte aqui que tinha a semente, que são esses pedacinhos aqui. Eu vou picar elas e vou fazer junto com o chuchu. E a abóbora, essa parte eu vou fazer assada. Vou colocar também umas 2 cenouras aqui junto com essa abóbora para fazer assada no forno. Essa abóbora aqui é ótima para fazer assada. Aquela abóbora moranga eu já tentei fazer assada e não funcionou para mim. Mas essa daqui eu sempre faço ela assadinha no forno. Aqui estão as minhas cenouras, as minhas abóboras já cortadinhas. Para reservar aqui, que depois eu vou colocar no forno para assar. Por enquanto lá no forno está o meu peru. Eu abri o meu chuchu e vi que ele não está muito bom. Vou ver se eu conseguir aproveitar alguma parte dele, eu vou usar, senão eu não vou usar o chuchu. Como
Eu não consegui aproveitar quase nada do meu chuchu, ó. Aqui tem mais, eu piquei aquela abobrinha que eu tinha deixado aqui para fazer junto com o chuchu. Eu não consegui aproveitar quase nada do chuchu. Então eu decidi que vou usar essa abobrinha aqui para fazer junto com a abóbora e com esse pouquinho de nada aqui que eu consegui aproveitar do chuchu. Vou picar agora essa abobrinha aqui também. Também tinha um pedacinho aqui que não estava muito bom, eu tirei. E vou aproveitar ela, vou colocar aqui e vou fazer tudo junto. Essa abobrinha amarela, o pouquinho de chuchu que eu consegui aproveitar e essa abobrinha verde. E a abobrinha em tamanho um pouco maior, porque ela é mais molinha do que os outros legumes que estão aqui. Vou fazer isso daqui refogadinho no fogão. As minhas berinjelas. Aqui alguns dos meus legumes. Aqui eu tenho a abobrinha verde, a abóbora amarela e um pouquinho de chuchu. Que vou fazer um refogado. Vou fazer minha berinjela também ali, que eu cortei as rodinhas. Não precisa deixar essa de molho, porque ela não tem aquele amargo. É uma delícia, super facinha e rápida de fazer. Eu adoro. E tem aqui a cenoura com a abóbora cortada assim no compridinho, que eu vou assar no forno. E tem aqui também os cogumelos que eu já cortei. Já comprei eles assim fatiados para ficar mais fácil. Tenho aqui o repolho. Tenho também a mandioca. Eu não vou fazer a mandioca hoje, decidi que não vou fazer a mandioca, que já tem muito legumes. Talvez eu faça um pouco de repolho, mas também não tenho certeza. Vou usar essa minha panela de arroz aqui, ó, e vou fazer o arroz. Vou picar um alho aqui na minha panela. E vou fazer um arrozinho integral frito no alho com um pouquinho de azeite. Vou fritar um pouquinho o alho e vou colocar o meu arroz. Colocar sal e vou deixar ele cozinhar. Eu gosto de usar este arroz aqui, eu compro ele assim, ó. Ele é biológico e é integral. E arroz integral basmati biológico. Vou fritar aqui o meu alho em um pouco de azeite e vou colocar o meu arroz. Eu vou fazer 2 xícaras de arroz e vou usar 6 xícaras de água. De arroz, eu costumo colocar 3 de água no arroz integral. Eu vou usar esse meu sal rosa aqui no meu arroz. Ele é muito salgado, então eu vou colocar só um pouquinho, uma colherzinha de sal, porque uma colherzinha e um chorinho assim, ó, porque ele é muito salgado esse sal, ele salga muito. Então eu não quero um arroz muito salgado. Agora eu vou tampar a minha panela de arroz e vou deixar o meu arroz cozinhando. Tirei o papel alumínio do meu peru, ele tá 1 hora no forno, eu tirei o papel alumínio, agora eu vou deixar ele terminar de assar sem o papel alumínio. Cortei meus temperinhos, aqui eu tenho cebola roxa, cebola branca, aqui eu tenho alho poró, aqui eu tenho salsão, aqui eu tenho alho. Alho, como eu descasquei uma cabeça inteira, eu deixei alguns aqui, ó, que eu posso não precisar de todos. Se eu precisar, eu corto esses 4 dentes que eu deixei ali sem cortar. Então já tá tudo cortadinho aqui. Agora eu vou começar a cozinhar os meus legumes e as carnes que eu tenho que cozinhar. Tirei as minhas coxinhas de peru com batatinha doce do forno. Tirei do forno e vou colocar agora o peixe no forno. Os meus peixes, eles são rodelas de pescada. Eu vou temperar com pimenta e sal. E vou colocar no forno, bem simplesinho também, só temperado com sal e pimenta. E vou colocar no forno com um pouquinho de azeite. Vou deixar ele dar uma assadinha rápida. Ele vai criar líquido porque ele tá meio ainda congelado. Eu faço ele sempre assim. Aqui não tem problema que eles estão assim um em cima do outro, porque ele diminui o tamanho quando ele vai pro forno. E aí ele vai poder caber aqui no meio, mas por enquanto ele vai ficar assim mesmo. No peixe, não vou fazer muito salgado, ultimamente estou fazendo comida com pouco sal. Então, é só um temperinho assim por cima. Vou virar por do outro lado. E pimenta e azeite. Esse tempero aqui ele é um temperinho para frango assado, mas eu sempre coloco no peixe também. É para frango, mas eu coloco no peixe, coloco em outras coisas também. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite e vou levar ele pro forno para ele assar rapidinho, 20 minutos. Tirando ele do forno, eu vou colocar a abóbora com a cenoura que eu tenho ali em palitinho. Vou levar agora o meu peixe pro forno.
Agora vamos aqui para o fogão. Eu vou começar a fazer aqui os meus bifinhos com cogumelos. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite. Vou colocar os bifes aqui nesse azeite assim. Vou colocar sal nos meus bifes. Um pouquinho de sal. Vou colocar pimenta do reino. Vou colocar aqui pimenta do reino moidinha na hora. Tô mostrando como que eu faço aqui as marmitas. Nem sempre eu faço as mesmas coisas. Às vezes eu faço carne moída também, almôndegas, vários tipos de comidinha para colocar nas marmitas. Vou colocar alho. Deixar o bife dar uma fritada, uma apurada nele. Meus bifes já deram uma fritada. Eu vou colocar agora o cogumelo e vou colocar cebola e alguns temperinhos e vou deixar ele cozinhar. O cogumelo ele vai soltar muita água, porque o cogumelo solta água e vai diminuir muito de tamanho. Azeite. Colocar um pouco de alho para fritar aqui nesse meu azeite. Alho. Agora eu vou colocar a carne. Temperar com pimenta, sal. Vou colocar aqui um pouco de cebola. Vou colocar das duas, vou colocar da branca e da roxa, um pouquinho de cada. Vou colocar um pouquinho aqui só de alho francês. Vou colocar um pouquinho de salsão também, bem pouquinho, porque eu vou usar mais nos meus legumes. Vou misturar bem e vou deixar ela fritar. Enquanto isso eu vou olhar o meu peixe lá que está no forno, que eu acho que já está assado porque está cheirando muito bem aqui em casa, com todas essas comidas que eu estou fazendo hoje. O cheiro está maravilhoso. Eu vou lá ver o peixe que parece que já está assado. O peixe já está assadinho. Só assei, como vocês viram, com um temperinho, pimenta e um pouquinho de azeite. As coxas de peru com batata doce também já estão prontas. O meu arroz integral, ó, também já está cozidinho. Aqui no fogão eu tô fazendo os bifes com cogumelos. Depois estão aqui, ó. O cogumelo já está soltando a água. Vai fazer uma aguinha, um liquidozinho que eu vou deixar ele secar quase tudo. Antes de colocar aqui cebola ainda. E aqui eu tenho aqui a minha carne picada de porco que também está aqui para fritar. Está tudo encaminhado. Agora eu vou colocar no forno, como eu já tirei o peixe, eu vou colocar a cenoura e a abóbora para assar. Esse refratário eu vou arrumar aqui as cenouras e as abóboras e vou temperar elas antes de levar para o forno. Sal. Um pouquinho de orégano. Tomilho, um pouco de tomilho e azeite. Vou levar elas para o forno até assarem. Vou começar a fazer os meus legumes. Já coloquei no forno as cenouras com as abóboras para assar. Falta fazer as berinjelas e aquela misturinha que eu tenho com um pouquinho de chuchu, abobrinha amarela e abobrinha verde. Vou deixar a minha carne terminar de fritar, vou fazer os meus legumes. Já está assadinha aqui a minha cenoura e a minha abóbora. E eu vou fazer agora um pouco de arroz negro. Eu já fiz o arroz integral, agora eu vou fazer o arroz negro. Aqui na carne eu deixei com um pouquinho de molho. Carne em pedacinhos, a carne com cogumelo tá ali pronto. E aqui eu tô refogando aqui alho, cebola, cebolinha e alho poró, que
que eu vou fazer aqui os meus legumes aqui. Eu vou fazer aqui a abobrinha com um pouquinho de chuchu e a abóbora amarela. Aquela mistura de legumes eu vou fazer nessa panelinha aqui. Depois que eu refogar aqui esses meus temperinhos aqui, o alho, a cebola, o alho poró. Quando tiver murchinho, eu vou colocar aqui os legumes. E vou fazendo aqui junto com esses legumes, eu tô fazendo ali na minha panela de arroz agora o arroz negro. Tô fritando ali um pouco de alho, um pouco de cebola e já vou colocar o arroz. Aqui eu tenho o arroz, eu uso esse arroz negro aqui. Ele já vem assim fechadinho a vácuo. E eu vou fazer 2 xícaras de arroz negro. Já murchou aqui os meus temperos, agora eu vou colocar aqui os meus legumes. Vou refogar, vou colocar sal, pimenta, vou colocar um pouquinho de coentro picadinho e vou colocar um pouquinho de água quente e vou deixar ele cozinhar bem. A panela de arroz já fritou aqui a minha cebola junto com o meu alho e eu vou colocar agora o arroz. Vou fazer 2 xícaras de arroz, eu fiz 2 xícaras de arroz integral, agora eu vou fazer 2 xícaras de arroz negro. Ele é bem pretinho mesmo esse arroz, olha, confundo com o fundo da panela. Ele é bem durinho também, ele não fica muito maciozinho, mas ele é uma delícia, eu adoro esse arroz. 2 xícaras de arroz, agora eu vou colocar sal, vou colocar 6 xícaras de água, porque esse arroz ele é mais durinho e vou deixar ele cozinhar. Eu coloquei 2 xícaras de arroz dessa e vou colocar 3 xícaras de água para cada xícara de arroz. A mesma coisa eu fiz com o arroz integral. Eu coloquei 2 xícaras de arroz, coloquei 3 xícaras de água para cada xícara de arroz, porque ele é arroz mais durinho. No arroz normal, comum, eu coloco 2 xícaras de água para cada xícara de arroz, mas nesses arroz que são mais durinhos, eu coloco 1 xícara a mais. Eu coloco 3 xícaras para cada xícara de arroz. Eu coloquei, agora eu vou deixar ele cozinhar bem. Já coloquei um pouquinho de sal também. Tô usando sal rosa na minha preparação de hoje. Eu coloquei um pouquinho de sal e vou deixar cozinhar. Vou tampar a panela de arroz e vou deixar ele cozinhar. Olha, aqui nesta panela aqui tá cozinhando aqui os meus legumes. E aqui nesta outra panelinha aqui eu vou fazer as minhas berinjelas, que é a última coisa que falta fazer. Vou colocar azeite, vou colocar um tanto generoso de azeite para cobrir o fundinho aqui da panela. Vou fritar aqui um pouco de pimentão nesse meu azeite. Colocar um pouquinho de pimentão. Esse pimentão tá congelado, porque eu compro os pimentões e eu congelo eles para não estragar, que é uma coisa que estraga muito fácil. Então eu compro colorido, vermelho, amarelo, verde e sempre congelo. Vou colocar aqui os pimentões para ir descongelando e dar uma fritada aqui nessa panelinha para eu fazer a minha berinjela. Vou picar aqui, ó, 2 dentes de alhos assim, as rodelinhas. Aqueles dentes de alhos que eu não usei, eu tô picando eles aqui agora, as rodelinhas. Eu pus 2. Pus um pouco de pimentão, não pus muito, porque pimentão é uma coisa forte, então eu não gosto de pôr muito quando eu uso pimentão. Já está refogando, ó. Vou colocar aqui o resto que sobrou dos meus temperinhos picados. Meus legumes aqui também já estão praticamente cozidos. Uma colherzinha de café de sal rosa. Esse sal é bem forte, um pouquinho dele já fica as coisas num tempero bom de sal, não precisa pôr muito. Agora eu vou acrescentar aqui as berinjelas. Vou colocar um pouquinho só de água, um pouquinho de vinagre e vou deixar ela cozinhar. Colocar aqui uma colher aqui de vinagre de maçã, que é o que eu mais uso aqui, é o que eu gosto de usar, esse vinagre de maçã. Para ela cozinhar agora. Desliguei aqui o fogo do legumes, coloquei aqui, ó,
coentro fresco, picadinho. E vou mexer. Como está bem quentinho, o meu coentro vai cozinhar só nesse vaporzinho aqui dos legumes que já estão cozidos. Aqui com a berinjela a mesma coisa também, coloquei coentro, já desliguei o fogo. Vou tampar, mexer e vou deixar... Mexer, tampar e vou deixar ela aí esfriando um pouquinho. O arroz negro, eu vou mostrar tudo que eu fiz hoje para pôr nas minhas marmitas. Eu fiz esse arroz negro, fiz esse arroz aqui integral, fiz essas aqui cenoura com abobrinha assada, eu fiz aqui as coxas de peru assada com batata doce, aqui eu fiz essa carninha aqui picada com molho, fiz esses bifinhos aqui com cogumelos e fiz aqui peixe assado. Aqui eu tenho feijão. Feijão aqui é moreninho e eu tenho aqui feijão fradinho também, já cozidinho também. Aqui eu tenho de legumes, eu tenho ali a batata assada com cenoura, tenho também aqui berinjela. E a minha berinjela eu vou colocar um pouquinho de uva passa nela, faltou isso, eu quero colocar porque eu gosto de berinjela com uva passa. Ó, vou colocar aqui um punhadinho de uva passa na minha berinjela, que eu acho que dá um gostinho especial na berinjela, mas isso aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem, os legumes que vocês quiserem. Eu tô mostrando como eu faço as minhas marmitas. Misturar aqui as uvas passas na berinjela. Aqui eu tenho um pedacinho de chuchu, abobrinha e abóbora cozida. E são esses aqui os ingredientes que eu vou montar as minhas marmitas. Aqui eu tenho 6 marmitas dessa daqui, eu quero montar 8 marmitas. Vou ver se essas coisas que eu fiz dá pra mim montar minhas 8 marmitas. Aqui eu tenho essas marmitinhas de tampa amarela, eu tenho 6. E aqui eu tenho 2 dessa daqui de vidro com tampa hermética. Vou ver se eu consigo montar com essas coisas aqui, essas 8 marmitas. Se não der, eu monto as que derem. Vou fazer e vou montando assim. Aqui, dessa daqui eu vou montar 2. Sempre vou montando assim 2 iguais pelo menos. Que é uma pra mim, outra pro meu marido. O meu filho almoça na escola, então ele não almoça aqui em casa. E é só pro almoço essas marmitas aqui, não é pro jantar. Então eu quero montar, como hoje já foi o dia, já comemos 2. Eu vou fazendo aqui. No jantar geralmente a gente come sopa. Então eu como sopa quando eu chego do trabalho, quando eu chego do trabalho lá pela meia-noite eu como sopa. E o meu marido às vezes ele come sopa e come um sanduichinho também, só no jantar, e não come mais nada. E o meu filho também come sopa e às vezes come um sanduíche ou come uma outra coisinha. Então aqui eu vou tampar essa e vou fazer sempre 2, de 2 em 2 iguaizinhas, que é uma pra mim e outra pra ele. Então, as minhas 8 marmitas feitas. Nessas 2 aqui, ó, eu coloquei nelas feijão fradinho, arroz negro, coloquei um pouco do legumes cozido que eu tinha aqui, que era a abobrinha verde, a abóbora e o chuchu. E coloquei as coxas de peru e 2 pedacinhos de batata doce em cada. Nesta daqui eu coloquei feijão também, arroz integral. Coloquei aqui as berinjelas nessas 2 e coloquei os bifinhos com cogumelo. Nestas 2 aqui também eu coloquei feijão moreninho, coloquei
o arroz negro, coloquei aqui os legumes cozidos e coloquei os peixes. E nessas duas aqui, eu coloquei o o feijão moreninho, feijão carioca, o arroz integral, coloquei aqui a carne com o molhinho e coloquei aqui a cenoura com a abóbora assada. Ficaram assim as minhas 8 marmitas. Um pouco de comida, aqui sobrou 2 pedaços de peru, aqui sobrou um pedacinho de carne com molho, aqui sobrou 2 bifinhos com cogumelo, ali sobrou um pedaço de peixe, aqui sobrou um pouco do legume, eu misturei aqui junto com as berinjelas, sobrou bem pouquinho, eu misturei aqui junto com as berinjelas, sobrou um pouquinho de arroz integral, sobrou um pouquinho de feijão fradinho, e aqui sobrou 2 pedacinhos aqui também, ó, de cenoura com abóbora assada. Então as marmitas já estão prontinhas. Foram essas aqui as marmitas que eu fiz. Eu sempre faço marmita para semana. A maioria das vezes eu faço marmita para semana toda, porque eu já fico mais assim descansada, eu não preciso ficar preocupada em ficar cozinhando todos os dias. As louças que sujam, depois eu já lavo tudo. E mais ou menos eu demoro umas 2h30 para fazer toda essa comida aqui. Esse foi o meu vídeo de hoje, para mostrar para vocês como que eu faço as minhas marmitas. Economiza tempo na cozinha e economiza também o tempo da gente, que o meu é muito escasso. Para mostrar para vocês como que eu faço as minhas marmitas da semana para 2 pessoas de segunda a sexta. No sábado, geralmente, a gente compra alguma coisa para comer, ou a gente compra frango assado, ou então às vezes a gente sai para comer alguma coisa fora. Então, no sábado, a gente não come as marmitas, mas de segunda a sexta a gente come as marmitas. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.